A paz de Deus, irmãos. Hoje eu quero compartilhar com toda a Irmandade uma obra que mexeu profundamente com a minha alma e com o coração de todos que presenciaram. Se você já pediu algo a Deus e esperou com paciência, se já duvidou por um instante daquilo que o Senhor falou, ou se já pensou que a promessa estava longe demais para se cumprir, peço que fique comigo até o fim. O que vou contar não é apenas um testemunho sobre um casamento, mas é a prova viva de que Deus ainda fala, ainda revela e, principalmente, ainda cumpre as suas promessas, menos mesmo que seja no último minuto. Desde muito novo, aquele moço era diferente. Não era só pela maneira respeitosa com que falava com os mais velhos, ou pela postura irrepreensível nas reuniões, mas havia nele algo que vinha do céu. Era daqueles que a Irmandade gosta de ter por perto, sempre sorridente, simples, mas com uma fé viva, dessas que constrangem quem está por perto. Quando alguém novo chegava na mocidade, era ele quem se aproximava com um sorriso e uma palavra amiga. Se faltava um violonista na oração, ele estava lá com o violão. Se havia uma visita para fazer no hospital, ele já estava perguntando quem ia junto. Era moço que não dizia: "Vou orar por você." Ele orava ali mesmo. A mocidade o admirava muito, não pelo que ele dizia, mas pelo que ele vivia. Era daqueles que, quando orava, o céu parecia se abrir. Não levantava a voz, não fazia alarde, mas havia uma profundidade na maneira como se relacionava com Deus que tocava até os mais duros de coração. Ele era conhecido não por cargos, mas por comunhão. Nunca buscou destaque, mas onde estivesse, o ambiente mudava. Era comum vê-lo ajoelhado no último banco da igreja, sempre antes da reunião começar, entregando os cultos ao Senhor. Às vezes, os irmãos passavam por ele e sentiam um quebrantamento só de olhar. Deus estava com ele, mas havia um pedido que ele guardava no seu íntimo e que só compartilhava com Deus. Ele queria se casar, não por carência, não por status, mas porque desejava alguém com quem pudesse caminhar lado a lado na obra, nas visitas, nas orações. Queria alguém que amasse a Deus como ele amava. Mas havia algo a mais. Ele não queria escolher. Dizia sempre em suas orações: "Senhor, o meu coração é teu, eu não quero me mover por aparência nem por emoção. Se o Senhor tiver uma companheira preparada para mim, mostra, eu vou esperar em ti." Essa oração se repetia por anos, enquanto muitos ao redor começavam a namorar, a se envolver. Ele permanecia em silêncio. Confiando no tempo de Deus, não era por falta de oportunidade, nem por falta de interesse da parte das irmãs, porque muitas moças o admiravam menos, mas ele esperava algo que o céu confirmasse. Os mais próximos sabiam desse desejo e até brincavam: "Esse irmão é exigente." Mas ele apenas sorria e dizia: "Não é exigência, é zelo. Se é para caminhar uma vida inteira junto, tem que ser conforme a vontade de Deus." E foi numa tarde comum, como tantas outras, que o Senhor começou a movimentar o invisível. Naquele dia, haveria uma reunião de mocidade na sua comum. E como sempre fazia, ele se preparou com oração. Mas daquela vez, seu coração estava diferente. Ele sentiu um peso santo no espírito, como se algo estivesse prestes a acontecer. Então, antes de sair de casa, ele ajoelhou ao lado da cama e fez uma oração com mais entrega. "Senhor, hoje vai ter muitas moças na reunião, mas eu não quero olhar com os olhos da carne. Eu quero que o Senhor fale comigo. Se for hoje o dia da resposta, eu quero sair desse culto sabendo." E ali, de joelhos, ele foi específico com Deus. Falou com temor, mas abriu o coração. Pediu que ela fosse uma moça temente, que tivesse prazer em cantar e visitar, que amasse a oração, que tivesse um coração manso e servo. E num sussurro, quase com vergonha de pedir, ele ainda disse: "Senhor, se for possível, que ela tenha um cabelo longo, porque eu acho bonito, mas acima de tudo, que tenha comunhão contigo." E terminou sua oração dizendo:
mas seja feita a tua vontade, não a minha. Sem saber, naquele mesmo instante, o céu começava a escrever uma página inesquecível, porque quando um coração se entrega de verdade, Deus se move, e aquele pedido que parecia tão simples, tão puro, estava prestes a ser respondido de uma forma que ele jamais imaginaria. Naquele dia, ele chegou cedo à igreja. O sol ainda não tinha se posto por completo, e o céu estava num tom entre o dourado e o azul escuro, como se Deus já estivesse preparando o cenário para algo especial. Ele estacionou sua bicicleta encostada no portão lateral da comum e foi um dos primeiros a entrar. O porteiro o recebeu com um sorriso, já acostumado com a pontualidade e reverência daquele irmão. O templo estava ainda quase vazio. Apenas a organista passava os dedos pelo teclado, aquecendo silenciosamente. Antes de tomar seu lugar entre os jovens, ele foi até o último banco e ajoelhou-se novamente. Aquilo era um costume, mas também era uma necessidade da alma dele. A oração não era um ritual, era o ambiente natural do coração daquele moço. Ajoelhado, ele voltou a repetir as palavras que dissera em casa, mas dessa vez com lágrimas, porque no íntimo, apesar da serenidade, havia uma dor silenciosa. A espera, ver tantos casais se formando, tantas irmãs virtuosas seguindo seu caminho, e ele, ainda ali, esperando o tempo de Deus. À medida que a Irmandade chegava, os músicos tomavam seus lugares, os bancos se enchiam, e a atmosfera de comunhão crescia. Ele se levantou devagar, sentindo a paz que só a presença de Deus traz. Pegou seu violão e sentou-se entre os irmãos da mocidade. Quando o cooperador de jovens subiu ao púlpito e fez a oração inicial, ele sentiu um estremecer no coração, como se o Senhor estivesse ali, dizendo: "Hoje eu vou te responder." E foi durante um hino, quando os músicos começaram a tocar suavemente, que a presença de Deus tomou conta dele de uma maneira diferente. Ele fechou os olhos e sentiu algo no espírito. Não era emoção humana, não era ansiedade, era Deus. Foi como se uma voz mansa e suave dissesse dentro do seu coração: "Olha para o teu lado direito." Ele hesitou, achando que era coisa da mente, mas a voz repetiu: "A moça de verde." É ela, com receio e temor. Ele abriu os olhos e virou discretamente a cabeça. Viu uma moça sorridente, com os olhos baixos, mas que ao perceber o olhar dele, levantou o rosto e sorriu. Ela vestia um vestido verde, modesto e bonito, cabelos longos, como ele havia pedido em oração. O rosto dela transmitia paz, mas quando seus olhos desceram um pouco mais, o impacto veio. Ela estava em uma cadeira de rodas. Naquele instante, o coração dele disparou. Ele engoliu seco: "Senhor, eu pedi uma esposa para me acompanhar nas visitas, para andar comigo. Como que vai ser assim?" Mas antes que pudesse concluir o pensamento, a mesma voz no espírito disse com firmeza: "Essa é a tua esposa." O mundo pareceu parar naquele momento. Era como se todo o barulho ao redor tivesse sido silenciado. Havia só ele e aquela voz. A dúvida e a fé lutavam dentro dele. Mas aquele moço não era qualquer um. Ele tinha aprendido desde cedo que quando Deus fala, o servo ouve. Ele fechou os olhos de novo e apenas disse em seu coração: "Se é essa, Senhor, eu aceito, me ajuda a ser o homem que ela merece." Durante o restante da reunião, ele mal conseguiu se concentrar. Seu coração ardia, não de paixão carnal, mas de temor diante da grandeza do que estava vivendo. "Como pode, Senhor? Ela é paralítica." E mesmo assim, o Senhor me disse que ela é a minha esposa. Mas quanto mais pensava, mais se lembrava das orações passadas, das promessas, da fidelidade que sempre teve e da confiança que sempre colocou em Deus. Aquilo não era coincidência, era resposta, era céu. No final da reunião, enquanto os jovens se despediam e se cumprimentavam, ele se aproximou da moça com humildade. Estava tremendo por dentro, mas havia paz no seu semblante. Saudou com a paz de Deus e pediu licença para falar algumas palavras. Disse com sinceridade tudo o que tinha vivido ali.
desde a oração na sua casa até a revelação no meio do hino, e esperou a reação da moça. Ela sorriu com os olhos marejados e com uma voz doce, mas firme, disse: "Antes de vir para cá, eu também orei. Eu falei com Deus que, se fosse da vontade dele eu me casar, que ele mostrasse um rapaz que fosse capaz de me amar, mesmo assim como eu sou, porque na minha condição não é qualquer um que vai querer segurar minha mão. E quando te vi entrando na igreja, algo queimou no meu coração. Quando você olhou para mim e sorriu, eu senti o céu." Naquele instante, os olhos dos dois se encheram de lágrimas, mas não eram lágrimas de dúvida nem de medo, eram de reverência. Era como se o Senhor estivesse ali entre eles, selando aquele primeiro encontro com um toque invisível de glória. Eles não trocaram contatos naquela hora, nem prolongaram a conversa. A irmã foi levada pela família e ele ficou ali, parado na porta da comum, sentindo o coração acelerar, sem entender muito bem como seria dali para frente. Mas certo de uma coisa, Deus havia falado. Nos dias seguintes, aquele irmão se recolheu em oração. Não queria dar um passo sem confirmação. Jejuou, separou horas da madrugada para buscar a face do Senhor, e em cada oração o mesmo sentimento se firmava. Era ela, mesmo sem conseguir entender todos os porquês, mesmo com o coração ainda tomado por temores humanos, menos como ela viveria com ele, como seria o futuro. Ele sabia que Deus estava nesse propósito, e a irmã, por sua vez, também se recolheu. Era uma moça muito temente que, mesmo com suas limitações físicas, era ativa nas orações. Apesar da paralisia, não era uma moça triste. Havia nela uma alegria inexplicável, dessas que vêm do céu. Ela tinha um costume. Toda vez que estava angustiada, colocava um hino instrumental e começava a cantar baixinho, com lágrimas escorrendo no rosto. Era a maneira dela de entregar a alma nas mãos de Deus. Foi numa dessas noites, depois daquela reunião, que ela ajoelhou no quarto e falou com o Senhor: "Pai, eu não sei se aquele rapaz vai voltar a falar comigo, mas se for ele, confirma no coração dele. E me dá paciência para esperar. Eu já esperei tanto, mais um pouco, eu também espero." E naquela noite, Deus visitou o quarto dela, não com palavras audíveis, mas com uma paz tão profunda que ela dormiu chorando e sonhou. No sonho ela se via vestida de branco. Não era o vestido de noiva que ela sempre sonhou, mas uma túnica leve, quase como as que as crianças usam no recitativo. Ela estava em pé, sim, em pé, sem cadeira de rodas, e uma luz muito forte a envolvia. Quando ela estendeu as mãos para frente, uma mão masculina segurava dela menos, mas ela não via o rosto do moço, só sentia o calor daquela mão. E no fundo, ouvia-se o som de muitos irmãos glorificando. Ela acordou assustada, sem entender direito o que significava, mas sabia que não era só um sonho. Deus estava visitando a esperança no coração dela. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o moço já tinha procurado o cooperador de jovens para pedir oração. Queria fazer tudo em ordem, com zelo, sem pressa. O cooperador se alegrou com a postura dele e marcou uma conversa com os pais da moça. Quando o irmão chegou na casa dela, com os pais dela presentes, foi recebido com carinho, mas também com uma certa tensão. Afinal, era um passo sério, e os pais da irmã sabiam o desafio que ela enfrentava. Mas Deus já estava na frente. Quando ele abriu a boca e disse: "Eu orei, e Deus me mostrou que essa irmã é a companheira que ele preparou para mim." Os olhos da mãe se encheram de lágrimas. O pai dela não disse nada no início, apenas baixou a cabeça e ficou em silêncio por alguns segundos. Então se levantou, deu um passo até aquele jovem e disse: "Se for da vontade de Deus, quem somos nós para impedir?" E ali se iniciou um namoro santo, diferente, movido por oração. Eles passaram a conversar com mais frequência, sempre com zelo,
com temor. Os encontros eram simples, às vezes na porta da igreja, outras vezes durante uma visita ou reunião. Mas a cada passo, a confirmação aumentava. O moço passou a conhecer mais da história da irmã e quanto mais conhecia, mais admirava. Ela havia ficado paralítica ainda pequena, vítima de uma paralisia infantil que comprometeu os movimentos das pernas. Desde então, sua vida foi marcada por limitações e por milagres silenciosos. O sim de Deus, porém, tinha chegado. Ele se encantava com a forma como ela lidava com a vida. Nunca reclamava. Tinha uma gratidão tão genuína por tudo. E mesmo diante das dores, era sempre a primeira a dizer: vamos orar. Ela participava da mocidade dentro do limite que o corpo permitia. Cantava nos hinos com fervor e muitas vezes era usada por Deus em oração silenciosa. Quando o moço viu isso, seu coração foi se enchendo de amor verdadeiro. Não amor terreno, mas amor que vem do céu, menos aquele que tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Depois daquele dia, nada mais foi igual. O casamento daquela irmã que entrou andando no último minuto se tornou um marco não apenas para os noivos, mas para toda a irmandade daquela cidade. Muitos que estavam afastados voltaram a frequentar os cultos após ouvir sobre o milagre. Outros que não criam mais em promessas voltaram a orar com fervor. Era como se Deus tivesse usado aquele casamento para reacender brasas apagadas. O casal passou a ser conhecido não pela aparência, mas pela fé. Onde iam, alguém vinha perguntar: é verdade que foi no casamento mesmo que ela se levantou? E com humildade, o irmão respondia: foi Deus quem fez. Não havia vaidade no testemunho deles. Era só gratidão. A cada nova reunião em que contavam a obra, a presença de Deus descia. Muitos choravam, outros glorificavam. Era impossível ouvir aquele testemunho e sair do mesmo jeito. O início da vida a dois não foi isento de desafios. Havia adaptações, medos, ajustes naturais do casamento. Mas havia também algo que sustentava tudo: a certeza de que aquilo vinha de Deus. E quando a origem é divina, o sustento também é. Eles oravam juntos todas as noites, cantavam hinos enquanto arrumavam a casa, faziam visitas a doentes e quando alguém da mocidade precisava de conselho, lá estavam eles menos com mansidão, sabedoria e verdade. Certa vez, numa visita a uma cidade vizinha, foram convidados a contar o testemunho. A igreja estava cheia, havia irmãos em pé nas laterais, jovens sentados no chão. Quando o irmão começou a relatar desde o início, menos a oração que fez, o momento que viu a moça de verde, o conflito interno, a entrega, a palavra no púlpito menos a igreja, ficou em silêncio. E quando ele disse que ela levantou e entrou andando, a glória de Deus se manifestou com poder. Uma irmã idosa se levantou no meio da reunião, chorando muito, e disse: irmãos, eu fui batizada há 50 anos e hoje o Senhor reacendeu a minha fé. Aquilo marcou o coração do casal. Eles entenderam que a obra que Deus tinha feito não era só para eles, era para muitos, e quanto mais contavam, mais percebiam que estavam sendo usados como instrumentos de cura para quem havia deixado de acreditar. Anos se passaram, e mesmo com o tempo o impacto daquele milagre não esfriou. A irmã passou a andar com normalidade. Fazia tudo em casa, caminhava ao lado do esposo nas visitas e por muitas vezes foi vista com as mãos erguidas, glorificando de pé, com os olhos fechados, como quem contempla algo que os olhos naturais não veem. Em certa madrugada, ela se levantou mais cedo e foi para o quarto orar. O esposo acordou com a falta dela na cama e, ao se levantar, a encontrou ajoelhada. Ela estava com o rosto coberto e as mãos tremendo. Ao terminar a oração, ele perguntou o que havia acontecido e ela disse: Deus me mostrou um vale com muitas noivas sentadas. Nenhuma conseguia se levantar. E o Senhor falou: vai
e conta o que eu fiz por você. Diz a elas que eu ainda levanto noivas para caminhar até o altar. Desde aquele dia, eles intensificaram o trabalho na mocidade, acolhendo jovens com traumas, com limitações físicas, emocionais e espirituais. Deus os usava com autoridade, porque quem foi quebrado e restaurado sabe onde tocar com compaixão. Eles passaram a viver não apenas para si, mas para servir. Hoje, depois de tudo que viveram, olhando para trás, o irmão diz: se eu tivesse escolhido com os meus olhos, eu teria perdido a maior bênção da minha vida. E ela, com os olhos marejados, sempre responde: e eu teria continuado sentada se ele não tivesse ouvido a voz de Deus. Este testemunho não é apenas sobre amor, nem apenas sobre cura. É sobre rendição, sobre confiar quando tudo parece difícil, sobre obedecer quando não faz sentido, sobre esperar, nem que seja até o último minuto. Agora, irmão e irmã que está ouvindo esse testemunho, será que você também não está a um último minuto da promessa se cumprir? Permanece firme, porque Deus é fiel.